Hoje é dia 4 de maio, May the Force, o dia do Star Wars, Star Wars Day. E para celebrar essa franquia que com certeza é a maior da história da cultura pop, eu separei aqui 11 referências bíblicas na série Star Wars. Eu tenho certeza que você vai se surpreender demais. Tem muito tempo que eu não faço isso, deixa eu ver se eu consigo. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bom com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos juntar a fome com a vontade de comer. Duas coisas que eu amo de paixão, a Bíblia Sagrada, que é meu manual de fé, e Star Wars, que é a minha franquia preferida. E para isso eu fiz uma pesquisa muito complexa, muito interessante para mostrar para você semelhanças, referências bíblicas em todo o universo criado por George Lucas. Você vai se impressionar. Então já deixa o seu like aqui, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui, esse canal é para te deixar feliz, edificar a sua fé e mostrar o nosso conceito principal aqui, fé equilibrada. É possível ser um cristão legal, divertido, bacana, temente a Deus, que busca sim uma vida reta, justa e também se divertir com aquilo que é saudável. E se você acha que é difícil, assiste os outros vídeos desse canal que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Então vamos para a primeira referência. Nós cristãos possuímos alguns jargões. Nem todo mundo usa tudo, mas é comum: paz do Senhor, vai na paz, a bênção, Deus te abençoe. Sempre que a gente chega para se cumprimentar ou vai se despedir, a gente usa algum jargão bem específico nosso. E no universo Star Wars não é diferente. Sempre que vai haver um momento de despedida, eles olham um para o outro e desejam e declaram que a força esteja com você. Force be with you. May the 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 Force be with you, Master. May the Force be with you. May the Force be with you. A segunda referência, ela é muito na cara. Se você nunca percebeu isso, é porque você talvez não tenha prestado atenção. Mas ainda no episódio 1, que na ordem de desenvolvimento foi o quarto filme a ser feito, o Qui-Gon, ele prega que há uma profecia que diz que virá uma pessoa que nasceria uma criança, que traria equilíbrio para as forças. Exatamente como a Bíblia fala que viria um que nasceria uma criança, que traria a bênção, a paz na terra. Nitidamente a profecia messiânica que tem muitas passagens bíblicas, mas que se destaca que a primeira acontece em Gênesis 3,15. E toda a humanidade crê na vinda do Messias, no caso, Cristo que veio. Mas essa profecia é tão forte que os judeus ainda creem nessa profecia e que não foi o Jesus que nós cremos. E aí o Conselho Jedi, numa conversa, entendem que realmente essa profecia é de verdade e que viria um que nasceria para trazer o equilíbrio às forças, que viria para trazer paz. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? Finding him was the will of the Force. I've no doubt of that. He is the chosen one. You must see it. Clouded this boy's future is. A terceira referência, talvez isso seja mais um easter egg, né? Porque aí a pessoa teria que prestar mais atenção ainda. Mas ainda no episódio 1, quando o Qui-Gon pergunta para a mãe do Anakin quem era o pai dele, ela diz que ele não tem pai, nunca teve pai e que ela fez a criança sozinha. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Exatamente como a Bíblia diz a respeito de Maria, quando o anjo em Lucas 1,35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por mais que Jesus tenha tido José como pai, ele não participou do processo de concepção, né? A gestação não teve participação dele e essa referência aí também aparece. A quarta semelhança é muito engraçada. Os Jedi, eles têm um compromisso, eles têm uma confissão de fé, eles têm seus dogmas, e entre eles está o celibato. Para quem não sabe, o celibato é a proibição do casamento. Deve ser difícil dedicar sua vida ao Jedi. Não poder visitar os lugares que gosta, ou fazer as coisas que dão prazer. Ou ficar com as pessoas que eu amo. Vocês podem amar? Achei que fosse proibido para um Jedi. Compromisso
é proibido. Possessão é proibida, mas compaixão, a qual eu definiria como amor incondicional, é primordial na vida de um Jedi. Hoje, nós temos os padres que são celibatários. Mas em Jeremias, no capítulo 16, verso 1 e 2, a gente encontra no texto sagrado Deus vocacionando o profeta Jeremias a ser também celibatário. Então, assim como um profeta na Bíblia e hoje os padres não podem casar, os Jedi também não podiam casar. A quinta referência Nice, come on. é uma semelhança entre o senador ainda não imperador, né, o senador Palpatine, conversando com o jovem Anakin, já passado da adolescência ali, o jovem Anakin, a respeito de que o lado bom não é necessariamente bom. Ele conversa com ele dizendo assim, olha, se você quiser novas experiências e mais conhecimento, você vai ter que abandonar o lado bem da força. Não dá para ser um Jedi. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. A gente lembra da serpente conversando com Eva a respeito disso. Você não vai morrer se você comer do fruto. E também em Mateus 4:1, quando a Bíblia diz que Jesus vai para o deserto, direcionado pelo Espírito Santo, mas para ser tentado pelo diabo. E o diabo ali começa um processo de convencimento de Cristo para ele abandonar sua jornada messiânica para cair na tentação do mal. Então essa referência entre Satanás e Palpatine fica muito visível na trilogia. Sexta referência, essa é muito bacana. A Bíblia diz em Provérbios 22:6 que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela vai permanecer firme, não vai se desviar. E havia uma academia Jedi para crianças, onde a trilogia vai chamar de Padawan, que é um Jedi que ainda não foi sagrado Jedi, ele ainda está no processo de estudo e treinamento. Então eles ensinavam às crianças o processo de celibatário, de uso da força, de conhecimento da natureza, de entendimento bélico, de como manejar um sabre. Todo esse treinamento era feito na infância predominantemente, né? Usar seus sentimentos vocês devem. Jovens, um visitante nós temos. Oi, mestre Obi-Wan. Oi? A gente vê vários personagens no Star Wars que são treinados pelos seus mestres ainda crianças. O Qui-Gon treinou o Obi-Wan desde criança, o Obi-Wan treina o Anakin desde criança, o Anakin vai treinar a sua katana desde criança também. Então é sempre um processo de, na infância, você treina pra quando crescer não se desviar dos seus valores Jedi. Mas no Star Wars dá certo isso? Ninguém nunca desviou, não? Sétima referência é uma piadinha, né? Mas é verdade. A gente encontra Han Solo descrente da fé. E aí é a semelhança entre Han Solo e Tomé. João 20:25 vai descrever que os discípulos viram Cristo ressurreto. Mas por alguma situação, o Tomé não estava lá. Ele falou, galera, vocês devem estar equivocados. Não devia ser ele, não. Agora, se eu ver, eu vou ter que ver o furo na mão, as chagas, senão não acredito. E o próprio Han Solo, durante o filme, ao conversar sobre a força, ele falou, eu já viajei a galáxia inteira, eu nunca vi nada semelhante a isso. Isso não existe. Ele não cria na força. Religiões baratas e armas antigas não se comparam a um bom laser do seu lado, garoto. Você não acredita na força, não é? Garoto, eu já percorri esta galáxia de um lado ao outro. Vi muita coisa estranha, mas nunca vi nada que me fizesse acreditar que existe uma força poderosa controlando tudo. A oitava referência é muito legal. É a própria Bíblia, a palavra de Deus, a espada com o sabre de luz. Hebreus 4:12 vai dizer que era uma espada, literalmente, que transpassa, que corta, que penetra a alma. E também em Salmo 119:105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a Bíblia é uma palavra de luz, é uma palavra que também é lâmpada, que ilumina. O que é? O sabre de luz de seu pai. É a arma de um cavaleiro Jedi. Não é desajeitada ou casual como um laser. Uma arma elegante para um dia mais civilizado.
Sem dúvida, o sabre de luz é uma arma letal, importantíssima no momento do duelo, e também em muitos momentos ela é usada como lâmpada. Quando o ambiente está escuro, eles acendem o sabre para poder enxergar melhor, então é muita referência num item só, né? Nona referência, essa é linda e sem dúvida é a que eu mais gosto pessoalmente. É a relação entre a força e a fé. No universo Star Wars, há uma energia que controla todo o universo e que ela pode ser manipulada. O nome disso é força, então é possível levitar objetos, é possível enforcar pessoas. Quem já viu a série sabe que o Darth Vader usa esse artifício com muita naturalidade. É possível empurrar, é possível fazer muitas coisas com a manipulação da força. O Obi-Wan adorava abrir uma portinha, né? Fazer assim, né? Isso é legal demais. E a Bíblia, em Mateus 17:20, vai dar um texto onde Jesus fala: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir teletransportar, você vai conseguir mover uma montanha de um lugar para o outro. Ou seja, nitidamente, a relação entre ter muita fé e operar milagres e prodígios e maravilhas nesse sentido é a manipulação do uso da força. Isso é muito conectado. A força e a fé, sem dúvida, ele só não botou fé para não ficar escrachado, né? Mas aí ele botou força. Mas a premissa é a mesma. A 10ª referência, ela é sensacional. É a respeito de corpo glorificado. Filipenses 3:21 diz que quando nós morrermos, os nossos corpos não serão mais esses aqui de carne, mas será um corpo glorificado em Cristo. E o universo de Star Wars traz isso com muita nitidez. Quando um Jedi morre, ele se transforma naquela áurea azul, que ao mesmo tempo é um espírito, mas você ainda reconhece quem é. Aquilo ali é um modelo exato de corpo glorificado, onde não sente mais dor, onde não sente mais tristeza, remorso, medo, não tem mais sentimentos, mas ainda está ali. Aquela figura ainda existe de alguma maneira. Então, os Jedis que morrem, eles têm os seus corpos glorificados e permanecem vivos após a morte. E a 11ª e última referência é a respeito do sacrifício. Lembra da profecia que nasceria uma criança que viria para trazer equilíbrio às forças? Da mesma forma, a promessa messiânica de Jesus. E na sua fase adulta, Jesus vai morrer na cruz para remir a humanidade dos seus pecados. E o Darth Vader, mesmo que com uma trajetória diferente da de Jesus na sua fase adulta, ele se reconcilia com o lado bom da força e a sua última atitude é enfrentar o imperador e ele se sacrifica para poder trazer novamente o equilíbrio, para poder salvar a humanidade do império. A jornada dele vai ser muito semelhante em vários aspectos e o final da sua vida também é através de um sacrifício. Galera, se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo, então ó, dá o seu like aí, deixa o seu joinha, que ajuda demais o canal. Se você gostou de vídeos assim, coloca aqui nos comentários. Quer saber sobre Harry Potter, Senhor dos Anéis, os filmes da Marvel, algum filme que você tem interesse em saber sobre isso e fazer essa relação, coloca nos comentários aqui que vai ser um prazer desenvolver esse tipo de material pra vocês, tá bom? Compartilha com aquele teu amigo nerd que acha que crente é tudo chato, que eu tenho certeza que ele vai ficar com uma boa impressão da nossa fé. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.